Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. John Textor, acionista majoritário do Glorioso, pretende comprar mais uma parte do Crystal Palace e se tornar também acionista majoritário no clube inglês. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre o tema, já que o empresário é acionista no Botafogo, no Crystal Palace, no Molenbeek da Bélgica e no Lyon. São questões interligadas, não tem como dissociar. Começo a projetar também a partida do próximo domingo, Botafogo Internacional, às 20 horas, no Newton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Não podemos esquecer que na quarta-feira o Botafogo terá uma decisão contra o Estudiantes, também na nossa casa, às 21h30, pela Libertadores. Pois bem, galera, começo falando a respeito do movimento do John Textor no mercado. Enquanto muito se fala a respeito do Lyon, dívidas, problemas, John Textor assistiu ao último jogo do PSG na Champions League no meio de semana, ao lado do presidente do clube francês, conversou com autoridades da UEFA com relação ao posicionamento econômico do Lyon e aquilo que o clube da França poderá fazer também. O Lyon, que faz parte da Eagle Holding. John Textor é acionista majoritário no Lyon, no Molenbeek da Bélgica e no Botafogo, mas ainda não é acionista majoritário no Crystal Palace da Premier League. E o Palace que está na final da competição mais antiga do futebol, FA Cup, a Copa da Inglaterra. O Crystal Palace vai disputar a decisão com o Manchester City. Então, o Palace também podendo ganhar um troféu importantíssimo lá na Inglaterra. Pois bem, galera, começando a sair em terras inglesas a notícia de que o John Textor quer comprar mais um percentual do Crystal Palace, eu também tinha informação, não tinha trazido aqui ainda para o canal Fabiano Bandeira, porque precisava apurar mais para trazer algo perfeito. Só que, felizmente, já saiu no The Guardian a intenção do norte-americano, e vou colocar aqui na tela para vocês daqui a pouco. O John Textor queria comprar um clube inglês para ser acionista majoritário por conta das movimentações que ele faz no mercado, com jogadores, movimentações econômicas, mas não conseguiu comprar o Everton, pensou até em comprar um clube da Championship, a segunda divisão inglesa. Isso não foi adiante, pelo menos por enquanto. Então, Textor conversa com outros acionistas do Crystal Palace para ele conseguir comprar um percentual chegando a mais de 80%. Ou seja, ele ficando com mais de 80% das ações do clube da Premier League. Vamos ver o que diz o The Guardian. Vou botar aqui na tela. John Textor lança plano para aquisição audaciosa do Crystal Palace. Americano busca aumentar a participação para além de 80%. O proprietário do New York Jets, Woody Johnson, também está prestes a comprar o clube. Tem aí uma disputa. John Textor está tentando uma aquisição audaciosa do Crystal Palace, mas enfrenta a concorrência do proprietário do New York Jets, Woody Johnson, enquanto a batalha pelo controle do Selhurst Park, que é o estádio do Crystal Palace, esquenta antes da aparição do clube na final da FA Cup no próximo sábado. Já é sábado a final. Entende-se que Textor, que fracassou em sua tentativa de comprar o Everton no ano passado, conversou com seus colegas acionistas americanos David Blitzer e Josh Harris sobre a compra de ações no Palace, que representam cerca de 36% do clube. Isso elevaria a participação de Textor para mais de 80% e permitiria que ele concluísse uma aquisição completa, uma situação que poderia ameaçar o futuro do presidente de longa data, Steve Parish. Parish e Textor se desentenderam em 2023, quando o americano, que também é dono do clube francês Lyon, do brasileiro Botafogo e do belga Molenbeek, aumentou sua participação no Palace para 45%. Acredita-se que eles permaneçam distantes, com Parish tendo mantido conversas preliminares com Johnson sobre a possível compra de Textor e dos outros acionistas. Johnson, de 78 anos, que era embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido, foi visto com Parish no jogo do Palace contra o Nottingham Forest na segunda-feira. Parish detém pouco mais de 10% do clube, que ajudou a salvar da administração judicial em 2010, mas efetivamente mantém o controle geral.
Ele é o presidente executivo da empresa gestora responsável pelo Palace, com os 4 sócios, Paris, Textor, Blitzer e Harris, tendo direitos de voto iguais no conselho, mas Paris tem o voto de desempate. Textor já havia finalizado sua intenção de vender sua participação no Palace após se frustrar com sua falta de influência em recrutamento e outras áreas. Em janeiro, ele assinou um acordo de exclusividade com o Sports Bank, um grupo de investidores liderado por 2 torcedores do Palace, para que este investisse em sua empresa, a Eagle Football Holdings, com a possibilidade de assumir seu lugar no conselho do Palace. Mas entende-se que ele agora prefere prosseguir com a aquisição do clube, onde estima-se que tenha investido cerca de 150 milhões de libras desde 2021. O dólar hoje vale muito mais que o real, o euro vale mais que o dólar e a libra vale mais que o euro, para entendermos aqui o investimento do Textor por lá desde 2021, mais de 150 milhões de libras. Harris e Blitzer, que compraram sua participação em 2015 e possuem carteiras de investimentos em diversos esportes, estariam dispostos a vendê-la devido a preocupações com os custos crescentes da construção de uma nova arquibancada principal no Selhurst Park, estádio do Crystal Palace, que algumas fontes prevêem que pode chegar a 240 milhões de libras. O Palace continua comprometido com um projeto que aumentaria a capacidade para mais de 34 mil pessoas. Hoje o estádio do Palace tem capacidade para cerca de 27 mil, 28 mil torcedores, galera. E a licença de planejamento foi concedida em 2022, embora as obras ainda não tenham começado. Apesar do sucesso do Palace sob o comando do seu técnico Oliver Glasner, incluindo a chegada à sua 3ª final da Copa da Inglaterra, os últimos meses têm sido turbulentos nos bastidores. O renomado diretor esportivo Doug Friedman saiu para se juntar ao clube saudita Al Diriyah em março e acredita-se que tenha ficado frustrado com o orçamento limitado durante a janela de transferências de janeiro. Sheehan, diretor financeiro, saiu esta semana e Sharon, diretora de operações com longa experiência, ingressou no clube americano Fort Lauderdale United. Ou seja, galera, tá aí a matéria completa do The Guardian, bem apurada com certeza, porque eu recebi essa informação aqui há algumas semanas e seguia apurando. John Textor, então, querendo comprar outra parte do clube, que ele já faz parte, Crystal Palace, com o Lyon envolvido em várias questões lá na França, na UEFA também, o que parece, então, que vai ser resolvido em breve, já que o Textor quer expandir os negócios. Pessoal, seguinte, domingão, Botafogo entra em campo para enfrentar o Internacional de Porto Alegre às 20 horas, Dia das Mães. Se puder, vá ao estádio Newton Santos. Sei que é complicado, mas na quarta-feira não tem conversa. 21h30, contra o Estudiantes, Botafogo precisando muito vencer. É claro que pode empatar também e vencer a Laú na última rodada, dependendo do jogo da Laú contra o Carabobo na terça-feira. Então, vamos ao estádio pensando nas vitórias, porque o Botafogo precisa fazer bonito na Libertadores, é o atual campeão. E eu estou falando sobre o jogo de quarta, porque o técnico Renato Paiva tem um desafio pela frente. Vai ter que tentar vencer o Internacional, sabendo que quarta precisa ter um time muito forte, inclusive na parte física, um time intenso. Isso quer dizer que, se tiver que acontecer, não vai ter jeito, ele vai ter que poupar alguns jogadores. Eu estou preocupado, por exemplo, com o Igor Jesus. O Mastriani sentiu, não vai poder jogar contra o Inter, nem contra o Estudiantes. O Igor Jesus realmente não tem reserva hoje, mas eu prefiro que ele fique de fora de grande parte do tempo contra o Inter para estar inteiro contra o Estudiantes, do que acontecer alguma coisa com o jogador do Botafogo que tem nível de seleção brasileira, tem nível para futebol internacional. Eu dei o Igor Jesus como exemplo, mas ele pode fazer trocas nas laterais, no meio-campo também. E mesmo assim, o Botafogo tem como ter um time forte capaz de vencer o Inter, que perdeu ontem, primeiro tempo patético do Inter, perdeu por 3-1 para o Atlético Nacional. No segundo tempo, o Inter melhorou. Ontem, o Inter entrou com 3 volantes contra o Atlético Nacional. Mesmo assim, foi encurralado. O Atlético Nacional fez 1-0 no primeiro tempo. O Inter melhorou, mas o Atlético Nacional, em contra-ataque, muito bem puxado pelo Hinestrosa,
fez 2-0 para cima do Colorado, que conseguiu um gol de pênalti com Alan Patrick, mas tomou o terceiro nos acréscimos. O Botafogo vai enfrentar o Inter, que não vai ter o Bruno Henrique, que foi expulso contra o Corinthians, Ener Valencia, que se machucou na partida de ontem, assim como o Borré, que já estava machucado. O Inter deverá ter alguns jovens. Então, é conseguir trabalhar bem na partida de domingo. Vamos falar bastante ainda, vou trazer análise tática, pré-jogo e tudo mais, com o Botafogo vencendo, tomara, então, tendo muita tranquilidade para partir para cima do Estudiante na quarta-feira. Beleza, galera? Todo mundo se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho e se cadastrando na Inplay, parceira do canal Fabiano Bandeira, por intermédio do link do primeiro comentário fixado deste vídeo ou da descrição deste vídeo também. Na Inplay você se diverte, mostra seus conhecimentos sobre futebol, não é casa de apostas e contribui com o canal Fabiano Bandeira, se cadastrando por intermédio dos nossos links. Aquele abraço, valeu, fui, fogo!